Que bom estar aqui para mais uma vez a gente compartilhar a palavra. E eu acho que eu ouvi tanto uma música que essa música ficou, e daí eu falei, vamos ler o texto dessa música aqui e vamos meditar. E a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24 e no versículo 13. Nós vamos falar sobre dois irmãos que estavam a caminho de Emaús. E é por isso que eu falei da música. A Cis que me mostrou essa música um tempo atrás. E eu fiquei ouvindo ela, e ouvindo. E eu acho que Deus ministrou ao meu coração algo que aconteceu com aqueles dois. E que acontece muito. O que aconteceu com eles é algo que acontece muito. E eu gosto do evangelho escrito por Lucas. Na verdade, eu gosto dos textos escritos por Lucas, porque Lucas enxerga e capta as coisas de um jeito diferente. Ele é mais sensível, não no sentido emocional da coisa, mas ele pega detalhes do dia a dia que parece que para os outros passa desapercebido. Se você for ler o livro de Atos, por exemplo, você só sabe que Paulo era briguento e batia a boca por causa de Lucas. Porque Lucas diz que Paulo e Barnabé tiveram uma não pouco séria discussão. Quem sabe se fosse João escrevendo ia dizer, Paulo se separou de Barnabé e foi cada um para um lado. Mas Lucas não, Lucas faz questão de registrar o barraco todo, completo, dizendo que eles bateram boca e foi terrível. Então eu gosto de ler as histórias escritas por Lucas porque ele traz detalhes. E essa história que a gente vai ler hoje, por exemplo, é uma história que não foi contada por nenhum outro. Os outros evangelhos, os chamados sinóticos, não trazem essa história aqui. Essa história é exclusiva do livro de Lucas. E eu fiquei pensando, será que isso aqui é irrelevante? Porque João não pôs nada, Mateus não pôs nada, Marcos não pôs nada, mas Lucas registra um evento que aconteceu após a ressurreição de Jesus. E ele vai falar a respeito de dois irmãos. Um tem nome, o outro nem nome tem. Mas o que aconteceu com eles é algo que ecoou no meu coração durante essa semana. E eu queria compartilhar com você o texto que está em Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim, a leitura é longa. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus também, né? Que coisas? Não sabendo não. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram em crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois já é noite. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros,
Não estava ardendo o nosso coração dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com ele. Que história e que tempo para acontecer essa história. Porque essa história aqui acontece, a Bíblia começa, o trecho que a gente leu, começa dizendo que naquele mesmo dia, que dia? O domingo da ressurreição. Aquele mesmo dia significava 3 dias apenas. Na minha conta sempre dá 2, eu já ouvi a explicação técnica, porque eu sempre penso assim, morreu na sexta, sábado 1, domingo 2. Na minha conta dá 2, eu nunca imagino o terceiro dia. Toda vez eu faço 2, mas aí a explicação para você que ficou em dúvida também, é que para o judeu o dia acabava na 5 e pouco da tarde, quando o sol estava se pondo. Então a sexta acaba contando, aí você tem que contar a sexta, o sábado e o domingo. Tipo, não são 48 horas, 72 horas, entendeu? Mas é por aí, a coisa é assim. Eu ainda continuo achando que mais ou menos eram 2, mas tá bom. Naquele mesmo dia, o terceiro dia, depois que Jesus morreu, o terceiro dia depois que Jesus disse que iria morrer, o terceiro dia depois que Jesus disse que iria ressuscitar, o mesmo dia em que as mulheres foram ao templo, ao sepulcro e não encontraram ninguém, naquele mesmo dia, esses 2 estão caminhando destino a Emaús. Se você for ver bem, Emaús estava a 11 quilômetros de distância. Então, esse evento aqui deve ter acontecido por volta das 4 horas da tarde. Porque, assim, no meu pace, eu vou levar umas 2 horas para andar 11 quilômetros. Né? Então, se eles chegaram, o dia estava terminando, ali está escrito, né? Ó, fica aqui, já está começando, o dia caiu, está começando a noite. Isso aqui 4 horas da tarde. Os caras não esperaram muito para voltar para a sua própria vida. Mas você sabe que o panorama geral é esse, e geralmente o que se bate nesses 2 aqui nas pregações, eu não sei se você já ouviu pregação a respeito dos discípulos a caminho de Emaús, mas normalmente eles apanham, porque de fato eles são absolutamente inconstantes. O nível de perseverança desses 2 irmãos aqui, olha, é algo extraordinário. Os caras não esperaram nada, absolutamente nada. E o Jesus morreu, e é tão engraçado que eles são tão pouco perseverantes que eles ainda tinham um fiapo de esperança, de acordo com a história, porque eles dizem assim, hoje de manhã as mulheres nos deram um susto. Elas foram lá e viram que não tinha ninguém. Será que não passou na cabeça dos caras o seguinte, eles tinham ouvido a história na sexta, né? Então aqui é domingo de manhã. Quem sabe, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar até amanhã para ver. Mas não, eles já estão voltando. E por isso que normalmente eles apanham quando vai se falar de discípulos a caminho de Emaús. E a tentação de bater neles é enorme. Eu também tenho. Mas eu e você, pelo menos você eu não sei, quem sabe você se encaixe na história. O nosso nível de perseverança também não é aquela coisa toda. A gente também tem dificuldade em perseverar e acreditar nas coisas que Deus falou, nas coisas que Deus fez e nas coisas que Deus disse que iria fazer. Isso se revela de forma tão grande que nós saímos daqui, eu pelo menos quase todos os domingos eu saio daqui com o coração cheio. Mas na segunda-feira parece que aquilo já se esvaziou. E esses 2 caras aqui estão experimentando exatamente isso, porque eles estão no momento da vida que todos nós já passamos, estamos passando ou iremos passar, que é um momento de ruptura. O que os 2 discípulos a caminho de Emaús experimentam é um momento de ruptura. E que tipo de ruptura é essa que eles experimentaram aqui agora? Eles estão experimentando um momento de ruptura que as coisas que Deus disse a respeito daquele povo, daquele tempo, não se cumpriu, pelo menos não na visão deles. E eu e você passamos por momentos de rupturas. Que são momentos de rupturas? Momento de ruptura é uma separação. Você pode estar casado, se separa, é um momento de ruptura. Um momento de ruptura é a morte de alguém querido que você ama e que dali para frente já não tem mais como conviver com aquela pessoa, porque aquela pessoa morreu. E há uma ruptura abrupta. Um momento de ruptura é uma demissão.
que um dia você tem trabalho e daí você chega lá e no dia que você chegou você descobre que você não tem mais trabalho. Um momento de ruptura pode ser uma decepção com uma amizade, pode ser uma ruptura com uma igreja, pode ser uma falência. E quando eu pensava nisso, eu lembrei de mim. No ano de 2009, eu fui à falência. E é engraçado ir à falência. É engraçado não, é trágico, mas tem um pouco de graça também. Porque eu me lembro que quando eu fui à falência, uma coisa que me assaltou no momento, o sentimento, foi que eu pensei assim, num determinado dia, eu me lembro bem o dia que aconteceu, o dia que tudo acabou foi o dia 27 de abril de 2009. E eu me lembro que eu estava indo para casa naquele dia e uma coisa que eu pensei foi o seguinte, falei, mas o que eu vou fazer amanhã? Porque amanhã, eu geralmente levantava de manhã e ia trabalhar, mas amanhã eu já não tinha mais para onde ir. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer amanhã? É uma ruptura. É algo que te assalta e você fala assim, mas e agora? Tá vendo por que eu não gosto de bater neles? Porque você fica pensando, e agora o que eu faço? Era exatamente assim que eles estavam, porque eles largaram do judaísmo tradicional para seguir um mestre que dizia que ia restaurar o reino de Israel. E eles viram, porque as palavras deles revelam aqui que eles viram isso, porque eles falam assim, ele era grande em obras diante de Deus e diante do povo. Ou seja, eles não estavam enganados, eles achavam que de fato aquilo ia acontecer. Só que chegou um momento que aquele que se intitulava Deus e que dizia que restauraria todas as coisas, morreu. E agora já não tem mais nada para ser feito. E é engraçado que esses dois aqui não eram da galera dos milagres, aquela que Jesus disse, vocês não querem ir embora, tal. Não, eles ficaram até o fim. Eles eram de dentro do movimento. E agora eles estão voltando para casa com tristeza estampada no rosto, exalando tristeza, assaltado por esse sentimento de ruptura, por ter acreditado que aquele homem era de fato quem dizia ser. E eles estão tentando entender como é que isso tudo acontece, e é nesse contexto que se aproxima um viajante. Se aproxima um viajante e começa a andar com eles. E a Bíblia diz que aqueles dois recebem aquele homem, começam a conversar com eles, só que os olhos deles são impedidos de ver quem era. E aí eu pergunto para você, impedido por quem? Foi impedido por Deus ou foi impedido pelo que eles estavam carregando dentro? Eu não sei. Mas o que eu sei, meu irmão, é que o desenrolar dessa conversa aqui contém pérolas. Pérolas para mim e para você que estamos nessa peregrinação espiritual. Pérolas para mim e para você que deseja chegar no final da vida e dizer como Paulo, eu terminei a carreira, guardei a fé. E agora me espera a coroa de justiça. É isso que eu quero para mim. E esse texto aqui contém segredos, contém movimentos, contém sabedoria para que a gente consiga chegar nisso. Porque a conversa deles começa com Jesus no versículo 17 perguntando, sobre o que vocês estão falando e por que essas caras? Lá em casa a gente tem um ditado que diz que, um ditado não, mas uma expressão gauchesca que eu aprendi com a minha esposa, e ela diz que às vezes as pessoas estão com uma cara de pobre bicho. Esses dois caras aqui, se fosse interpelado pela Cissa, ela ia perguntar para eles assim, o que aconteceu, o que vocês estão falando e por que essas caras aí de pobre bicho? Aquela cara de pobre bicho é aquela cara assim, desmotivada, triste, abatida. E a resposta deles é tão direta quanto a pergunta e ainda tem sarcasmo, porque a resposta deles é sério mesmo. Você deve ser o único cara que não sabe o que foi que aconteceu. Porque essa carinha tua aí também, se você soubesse o que aconteceu, você também ia estar com uma cara de pobre bicho igual a gente. E aí eles emendam na resposta o versículo 21, que é a primeira chave. Olha o que eles dizem. Nós esperávamos. Olha o tempo verbal usado. Nós esperávamos. Nós esperávamos significa que nós não esperamos mais.
Nós esperávamos significa que a esperança acabou. Nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. E aí eles ainda terminam, mas agora já é o terceiro dia. Não tem mais nada para ser feito. E aqui está a primeira sabedoria. A primeira sabedoria é que eu e você construímos expectativas. Nós somos a turma do nós esperávamos. E expectativa é uma das coisas mais difíceis de se trabalhar em nós mesmos. É difícil trabalhar com expectativa. Por quê? Primeiro porque todo mundo tem expectativa. Todo mundo tem expectativa a respeito de quase tudo. E a gente passa a nossa vida inteira depositando expectativas em outras pessoas, e em outras coisas, em outras circunstâncias, em outras situações. A gente deposita a nossa expectativa sobre os outros. E lá no fundo a gente espera, como esses dois aqui esperavam, que haja um remidor. Durante toda a nossa vida a gente espera que as coisas aconteçam. E a gente espera em tudo, cara. A gente espera em tudo. A gente espera no trabalho, a gente tem expectativas, a gente tem expectativa em relação à igreja. Você está numa igreja, o que você quer? Você quer que o cara venha aqui, pregue bonitinho, direitinho, fale uma palavra boa, que você sinta a presença de Deus, que o louvor seja bem tocado, que as pessoas te recepcionem ali na porta com um sorriso no rosto, que ao entrar aqui abatido, tudo se caia por terra e você saia renovado. Aleluia! É isso que você espera. Você espera chegar aqui abatido e sair daqui saltitante. E aí você vai na segunda-feira e vai trabalhar, e daí o que você espera? Você espera que o trabalho seja abençoado. Aquele tipo de trabalho que tem tobogã para você descer lá na empresa, e daí você vai, e tem mesa de sinuca, e ninguém te incomoda, e o chefe não pede nada. Você tem expectativa, e que no final do mês ainda te paguem bem, né? Você quer que te pague bem. Você espera que o teu salário seja possível fazer viagens. Se Deus permitir, internacional, de repente tirar uma foto na Times Square, no Natal, com a neve caindo, que maravilha. Você tem expectativa. Você tem expectativa no casamento, que o teu marido, casamento tem expectativa, você tem expectativa que o teu marido seja uma pessoa absolutamente diferente da que ele é. Ponto. Normalmente é assim. Como é que você queria que o teu marido fosse? Diferente. Diferente como? Melhor. Sempre. Como é que você queria que a tua mulher fosse? Nós respondemos do jeitinho que ela é. Porque homens têm baixa expectativa, a gente vai de boa, mas as mulheres não. As mulheres sempre querem mudar o cara. Se o cara joga bola, ela não quer que jogue. Se não joga, quer que jogue. Porque os outros jogam, como é que você não joga? Mas enfim, isso é papo para outro dia. Mas se tem uma coisa que a expectativa tem, é uma gêmea siamesa, chamada frustração. Já viram a figurinha que diz que expectativa é igual paçoca, do nada se esfarela? A expectativa é assim, a irmã dela é a frustração. Porque, desculpa a coisa meio deprimida, mas é por aí. As expectativas, geralmente, assim, quando elas são colocadas numa régua bem alta, elas só servem para nos causar frustração. E é bem verdade, pelo menos comigo acontece, que a gente se frustra meio direto. Meio direto eu fico frustrado com as coisas. Eu me frustro com as pessoas, eu me frustro com as situações, eu me frustro com os meus clientes, que eu acho que deveriam dar preferência para mim. Eu me frustro com as coisas. Eu me frustro com a minha família, eu me frustro com a igreja, eu me frustro com os irmãos. Tem os irmãos que eu tenho vontade de cantar uns hinos da harpa para eles, botar no canto e cantar que eles precisam de Jesus na vida, Jesus salvar. Uma vez eu vi um pregador, parênteses aqui, e ele disse, olha irmãos, tem uns irmãos que, olha, não é fácil, viu? Era um pastor paraguaio, ele falou, tem uns irmãos que é assim, dá vontade de orar para ele se converter e depois já dá vontade de pedir para Deus levar, porque daí é mais fácil. Então a gente vai se frustrando, e a gente vai dando uma coisa ruim, assim. E é tão engraçada essa questão de expectativas e de frustração, eu abro um parênteses aqui, porque eu me assusto com a nova geração. A geração, acho que é chamada Z, é a galera que nasceu na segunda metade da década de 90. É os caras ali de 94, 93, ali para frente. Esses dias eu estava vendo dados de uma pesquisa e diz que
essa geração que acabou de chegar no mercado de trabalho, inclusive, né? Porque pega o cara 95 para 2020, o cara tem o quê? 25 anos ali, ele deve estar. Chegou agora no mercado de trabalho. A pesquisa dizia que de todo mundo que está trabalhando, esses caras são os mais estressados, os mais desapontados e os mais decepcionados. E eu, quando eu vi isso, eu me lembro que eu estava no carro, falei, nossa, mas os caras acabaram de começar. Eles nem viram nada ainda. Nem. E aí perguntaram para uma moça lá por que ela achava isso. Ela falava, o meu trabalho exige muito de mim e me paga pouco. Eu falei, welcome to my life. A vida é assim. Mas o pessoal não, o pessoal foi criado. Essa gente foi criada imaginando assim, meu filho, o menino fazia um risco na parede, falava, aí um Picasso. Surgiu um novo Picasso. Meu filho, você pode ser o que você quiser. Só que tinha que ter colocado uma vírgula, mas vai ter que ser estagiário primeiro. Depois, daí você vai... É só você acreditar que é possível. Não, não dá. Não é assim. Não é só acreditar. Se fosse assim, era fácil. É só treinar, é só dar o melhor de si. Não é assim, não. E aqui, o que está acontecendo aqui, é que essa galera está começando a se frustrar. E esses dois irmãos aqui que estavam meio na superfície também estão frustrados. E uma coisa que é muito interessante, eu não sei porquê, mas não tem lógica nenhuma, mas acontece comigo, e eu vejo acontecer com um monte de gente, é que as nossas frustrações, em última instância, sempre batem na porta de Deus. Sempre acaba batendo na porta de Deus. A minha e a tua frustração, em última instância, são depositadas na figura de Deus. E aí você cria um monte de expectativa a respeito do teu trabalho, a respeito da igreja, a respeito da família, a respeito de qualquer coisa que seja, e você vai com as tuas expectativas lá em cima, e você começa de estagiário achando que em 6 meses vão ver teu desempenho maravilhoso, e vão colocar você de CEO da empresa, e daí não acontece. E aí você perde o estágio ainda, porque daí você vira um babaca lá, e ninguém aguenta você, tem que mandar você embora. Você é um babaca. E aí você fala assim, Deus... O Senhor disse que ia me colocar por cabeça e não por cauda. Aleluia, mas nada aconteceu. E aí você perde o estágio e perde a fé também. Perde a fé. Você sai perdendo toda hora, porque você criou uma expectativa irreal a respeito das coisas. E é exatamente o que aconteceu com esses dois caras aqui. Aconteceu isso com eles. Eles disseram, nós esperávamos que ele fosse. Olha os termos que os caras usam. Esperávamos que ele fosse. Esse do qual eles estão falando que ele fosse é o que a Bíblia, Moisés diz que ele é o eu sou. E esses dois carinhas aqui, os estagiários, eu não ia bater neles, mas pelo amor de Jesus... que chegaram agora, falaram assim, nós esperávamos que ele fosse. E aí Jesus não, meu irmão do céu, aí Jesus também, né? Tudo tem um limite, né? E aí Jesus começa no versículo 25 e 26, o que eu chamo de o desmonte das expectativas. O desmonte das expectativas. E Jesus arremata no versículo 26 dizendo o seguinte, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não devia. Não era esperado, irmão. O que Jesus está dizendo aqui para eles, está dizendo para mim, para você, assim, eu não sei por que você está com essa expectativa. Foi você que criou essa expectativa. Eu disse desde o início que eu precisava sofrer e morrer. Você criou uma expectativa irreal e agora você está frustrado por causa dela. E sabe, meu irmão, que as conversas francas tidas com Jesus em oração, elas têm a beleza e a capacidade de trocar as nossas expectativas pelas realidades de Deus. Se você dobra o teu joelho de maneira franca
e procura escutar de Deus as coisas que Ele tem para dizer a respeito, Ele vai começar a tirar expectativas irreais do teu coração e vai começar a colocar as realidades dEle. Vai começar a lembrar você de coisas que você precisa passar, de coisas que você precisa lutar contra, de coisas que você precisa sofrer. E não é assim, eu não estou te criticando, eu também sou assim. O apóstolo Paulo é assim, o apóstolo Paulo orou 3 vezes, até que Deus trocou a expectativa do Paulo pela realidade dele. Paulo, eu não vou tirar o espinho. Não vou. A minha graça é suficiente. Mas você vai continuar com o espinho. Paulo tinha uma expectativa. É meio deprê a coisa, eu sei que é, mas Paulo tinha uma expectativa. Ele orou com força, pediu: Deus, tira o espinho de mim. Até que Deus trocou a expectativa dele pela realidade. Paulo, não vai dar. Não vou tirar. A verdadeira transformação da nossa vida acontece quando a vontade de Deus encontra a nossa vontade. É quando você pega a vontade de Deus e fala assim: isso aqui é para mim. Para mim isso aqui. É aí que a vida transforma. Enquanto você tem expectativa irreal, você vai estar, cada 6 meses você vai estar desviando e convertendo de novo. Porque eu esperava que ele... Eu esperava que ele fosse. Mas ele não era. Sabe uma outra coisa que tem aqui de bonito nessa história? E agora começa a melhorar. Essa era a parte ruim. A segunda sabedoria que tem aqui, e que eu queria que você prestasse atenção, é o fato de que ele se importa. Deus se importa. Meu irmão, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Lembra da cronologia da coisa? Isso aqui está acontecendo às 4 horas da tarde. Jesus ressuscitou de manhãzinha, 6 horas da manhã, mais ou menos, ali deve ter sido, né? Que foi no nascer do dia. Então esses caras aqui estão ao evento que marcou a história da humanidade, que acabou de acontecer. Tem ali umas 10 horas que aconteceu. O que Jesus tinha para fazer? Jesus devia ter um monte de coisa para fazer aqui. Se fosse eu ia pensar assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas eu ia pensar assim: bom, acabei de ressuscitar, falei para todo mundo que eu ia ressuscitar, estava todo mundo sabendo. Os 2 desviados aí, né? Foi até bom que aconteceu aí, para mostrar, né? Como é que tá. Eu vou, onde é que estão os irmãos que estão me esperando, que estão reunidos me esperando? Estão lá em Jerusalém, Jesus. Então, pois bem, para lá que eu vou. Graças a Deus que Jesus não é igual a mim. Graças a Deus, porque Jesus não está no negócio do desempenho. Jesus não está no negócio do desempenho. Jesus não está no negócio do mérito. Jesus, de certa forma, não é igual a esses coaching financeiro que a gente ouve, que diz que tem que fazer, que não sei. Graças a Deus que Jesus não é assim. E Jesus se importa. Se importa tanto a ponto de parar o que está fazendo, né? Pode-se dizer assim, porque ele já estava em corpo glorificado também, podia estar em vários lugares, mas enfim. Ele para o que está fazendo aqui, sai de Jerusalém, que era o lugar onde ele deveria se apresentar depois de ressurreto, e vai para uma estrada conversar com os 2. E olha o que ele diz no versículo 14 e 15. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Uma coisa que é absolutamente comum a todos nós é ter a sensação, o sentimento, a percepção de que Deus não se importa. Que Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Porque se tivesse, não estaria acontecendo. Talvez a sensação desses 2 aqui era essa. A resposta deles: pô, você nem sabe o que aconteceu, cara, nós estamos tristes. Estamos o quê? Vamos voltar para Emaús, fazer o quê? Tem que fazer. Já é o 3º dia. É um reconhecimento da derrota, assim, sabe? Aquela coisa.
Ninguém se importa. E é tão comum quando a gente tem a sensação de que ninguém se importa, e principalmente quando Deus não se importa, que a gente começa a buscar outras estradas, outros caminhos. A gente fica até perto de Jerusalém ali, é 10 quilômetros. Mas a gente já não está mais no meio do fervo. A gente já não está mais no meio do fogo. A gente já não fica mais esperando, entendeu? A gente esperava, agora a gente já não espera mais. Porque ninguém se importa. Mas apesar de Jesus mais para frente ter dito uma palavra dura para aqueles dois, o começo do texto é uma declaração de Deus para mim, para você e para eles dois, de que ele se importa. Porque ele parou tudo que ele estava fazendo para ir caminhar 11 quilômetros, num pace baixo. Corpo glorificado podia sair daqui para lá, mas Jesus caminha no baixo pace, pace triste. E ele caminha 11 quilômetros. E ele tem todo o trabalho de explicar para aqueles caras as coisas que estavam acontecendo, que ele disse que ia acontecer. Para deixar claro uma coisa, que a minha e a tua vida foi comprado com sangue. E que ele se importa. Aqueles dois não eram os principais. Um deles nem nome tem aqui na história. Mas o que Jesus está dizendo aqui, eu me importo. E eu não sei o que tem impedido você de ver Jesus aí no teu caminho. Não sei se é muita tristeza, se é muita amargura, se é muito problema. Às vezes você está tão triste, tão amargurado, tão desesperançoso, que você não consegue nem ver ele. E é interessante esse negócio de problema, né? Que a gente pensa, problema afasta a gente de Deus, afasta mesmo. Porque a gente começa a entrar num looping para resolver problema. E aí você começa a bater cabeça. Você quer que o problema se resolva e você já vai pelas tuas estradas, e começa, e Deus e deposita a fé em Deus, e Deus não começa a resolver, e você vai, tipo louco. E sabe de uma coisa? Geralmente o problema da gente não nos mata. Mas a jornada através do problema nos mata. Você não morre porque você perdeu o emprego. Eu nunca vi ninguém morrer porque perdeu o emprego. Perdi o emprego. Morri. Nunca vi. Mas já vi gente morrer 2 anos depois de ter perdido o emprego. Eu tinha um cliente, coitado daquele homem. A vida dele era aquela fábrica que ele tinha. Ele vivia aquilo era a vida dele. Até o dia que a fábrica dele foi à falência. Sabe o que aconteceu 3 meses depois? Ele morreu. E não foi a falência que matou ele, foi a jornada através daquela falência. E tem muita gente morrendo na jornada. E o que Deus está dizendo aqui... Por isso que ele entra na estrada com os caras. O que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte, eu não sei como é que é o problema. Eu não sei como é que vai ser a resolução do problema. Mas eu vou passar a estrada com você. A caminhada você não vai ficar sozinho. No andar você não vai ficar sozinho. No trajeto você não vai estar sozinho. Sabe qual é o maior milagre, meu irmão? É a gente não sucumbir na jornada. Porque tem problema que Deus nunca vai tirar de nós. Tem situação que nunca vai mudar. Tem situações que vão mudar, mas no fundo eu e você estamos esperando que Deus passe, às vezes, como um Papai Noel. E a gente está aqui e tal, e até o dia que Deus chega e fala assim, toma! E eles falam, agora sim! Só que Jesus Cristo não é Papai Noel. O que Jesus está fazendo é o seguinte, eu vou com você no caminho. Não vai te faltar presença. E eu fiquei um tempo orando para que Deus mudasse uma realidade da minha vida. E sabe o que aconteceu? Eu não sei que dia a realidade mudou. Eu sei que a realidade foi mudando. Sabe aquela coisa que você ora e fala assim, eu não sei de onde que eu estou tirando força para atravessar isso. Pois bem, é Deus. Eu não sei como é que eu estou conseguindo atravessar isso. É Deus. É Jesus no caminho.
Olha o que eles dizem no final aqui. Porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava. Sabe quando você está abatido de alma e a palavra salta em você? Eu olho para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor. O guarda de Israel não dorme nem cochila. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e o coração começa a arder. Por acaso não nos ardia o coração quando Ele nos falava no caminho? Deus é solução do problema, mas Deus é companheiro de caminhada. Uma coisa eu garanto para você: ninguém atravessa a estrada de Emaús sozinho. Ninguém caminha até Emaús sozinho. Deus para tudo que está fazendo para andar com um cara que nem nome tem. Pedro está esperando, e esse cara sem nome aqui anda com Jesus num pace lento. É maravilhoso. O Deus a quem nós servimos é maravilhoso. Ele tem paciência, Ele tem graça. E por último, quando o pão é partido, meu irmão, os nossos olhos se abrem. Isso aqui falou tanto comigo porque eu ainda tô extasiado pelo nosso último culto de ceia. Que presença maravilhosa havia aqui. Aquilo foi tão impactante para mim que quando eu lia essas coisas aqui, eu fiquei pensando que é exatamente assim que acontece, porque a gente anda pelas estradas aí da vida, nos nossos caminhos de Emaús, e a gente não consegue ver Deus. E aí, às vezes, a gente está aqui, como estava há 2 domingos atrás, e o pão é partido e a presença de Deus invade a nossa vida. E a dificuldade que a gente tinha de perceber os movimentos de Deus começa a desaparecer. E eu acho impossível alguém sair daqui desse lugar sem ter visto. Porque é na comunhão que Deus se revela. É no partir do pão. É na amizade cristã. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei quem são os teus amigos. Eu não sei quem são as pessoas que te aconselham. Eu não sei aonde você... Todo mundo tem que ter um amigo. Aquele amigo que quando acaba a gasolina do carro, você liga para ele. Aquele amigo que quando você está mal, você manda mensagem para ele, você liga e ele atende, né? Que beleza, hoje isso é raridade. Mas tem aquele amigo com quem você possa abrir o coração, possa partir o pão. E deixa eu te falar uma coisa, se você serve a Jesus Cristo, se a tua vida é dirigida pelo Espírito Santo, se você tem Deus como Senhor, esse teu amigo também tem que ter. Tomás de Aquino tem uma definição de amizade que para mim é perfeita. Ele diz que os amigos de verdade amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. E eu não estou falando aqui de coentro ou quirera, não é disso que eu estou falando. Você pode ser meu amigo e gostar de coentro, eu vou orar para que Deus transforme a tua vida, mas... O que eu estou falando aqui é de coisa profunda. O que eu estou falando aqui é de propósito de vida. Com quem que você parte o teu pão? Será que você não está aqui na comunidade e está com dificuldade de enxergar Jesus porque falta partir do pão na tua vida? Quando o pão é partido, você não está. Quando a conversa se aprofunda, você sai. Quando a graça está prestes a ser derramada, Jesus escapa. Escapa da tua mão. Porque você não tem partir do pão com ninguém.
É quando o pão é partido, meu irmão, que Jesus enche o nosso coração aquilo que angustia, que você chega aqui e fala assim, meu Deus do céu, hoje eu preciso de Jesus. Pois bem, é nesse partir do pão que você recebe. É no partir do pão que a angústia vai embora e a escama cai do olho e você fala assim, era Jesus. É por isso que o coração ardia, e quando ele falava, é porque era Ele. É porque era Ele. Quem sabe está faltando pão, partir do pão na tua vida. E eu queria encorajar você. Você que está dizendo assim, puxa, eu queria tanto ver Jesus. Pois bem, irmão, está do teu lado, do jeito que é. Ah não, mas esse Jesus aí eu não quero. É o único que tem. É o único que tem. É o companheiro da caminhada. É a graça derramada no partir do pão. Encontre alguém. Ah, mas ninguém da igreja gosta de mim. Já tá a primeira dica aí para você, mas enfim. Ache de outra igreja então. Ache alguém que tenha Jesus como Senhor para partir o pão com Ele. Porque nesse momento é que Deus vai se revelar e que eu e você vamos abrir os olhos. Mas uma coisa é fato. Ele nunca nos deixa. Eu não sei do que você está passando, eu não sei qual é o teu problema, e esse papo não é papo de pregador, eu não sei mesmo. Tem alguns que me falam, mas outros não me falam. Mas uma coisa eu sei. Esse Deus que a gente serve para tudo, para caminhar com duas pessoas. Se você está precisando de resolução de problema hoje, pode ser que Ele resolva. Ou pode ser que Ele fale para você, cara, você precisa caminhar nessa estrada aí. E eu vou junto. Eu vou junto. Nós vamos fazer essa caminhada junto. Mas você não tem mais nada importante para fazer. Eu tenho um monte de coisa importante para fazer, mas eu vou com você. Mas o meu pace é lento. Não tem problema. Eu vou com você. Eu preciso desmontar tuas expectativas. Eu preciso trocar a tua expectativa pela minha realidade. Eu preciso fazer a minha vontade encontrar a tua. Eu preciso desfazer o teu egoísmo. Eu preciso desfazer a forma individualista como você lida com as coisas. Eu preciso fazer você amar o teu irmão, senão não dá. Você está pedindo tanto para me ver, você só vai ver a hora que a gente sentar numa mesa e partir o pão. Você só vai ver a minha graça quando você derramar o teu coração para uma outra pessoa que também me tem por Senhor. E ela vai impor a mão sobre você, vão orar e a minha graça vai cair, vai ser revelada. E aí você vai falar, mas era Ele o tempo inteiro. Sim, era Ele o tempo inteiro. Agora vamos voltar para Jerusalém. Vamos. As estradas de Emaús nunca cessam. Vez por outra a gente acaba voltando para lá. Mas também a graça do nosso Deus e a companhia dele nunca cessa. E eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar. A Jaque vai cantar. Que você encontre Ele na estrada. Que hoje você saia daqui pedindo a Deus para te achar na estrada. Divino companheiro no caminho, Sua presença eu sinto logo ao transitar. Nós estamos na Tua presença. Na verdade, nós sempre estamos, Deus, na Tua presença. É impossível sair dela, Pai. O salmista diz que mesmo que nós subíssemos no mais altos céus, o Senhor lá estaria. E mesmo que descêssemos no mais profundo vale, o Senhor lá também estaria. Então as estradas, Deus, que a gente toma nos momentos de frustração, de tristeza, de desolação, de falta de esperança, elas não são capazes de nos afastar de Ti, porque o Senhor é aquele que se importa. O Senhor é aquele que nos encontra, Pai, nas estradas e que nos cria caminhos de volta para Jerusalém. É aquele que fala conosco, que faz o nosso coração arder. Quantas vezes, Pai, eu senti isso?
ao ler a tua palavra e o texto saltar, e o meu coração arder, Pai. Por isso nessa manhã eu te peço, não deixa que saia uma única pessoa daqui sem a convicção, Senhor, de que o Senhor se importa. Que o Senhor se importa, que o Senhor tem coisas mais importantes para fazer, mas que o Senhor se importa. E que o Senhor não tem dificuldade de andar conosco pela estrada, de nos explicar de novo o que já foi explicado. De partir o pão, Senhor Jesus, quando a gente não consegue enxergar, para fazer com que os nossos olhos sejam abertos. Que haja essa convicção nessa manhã, que nas estradas, ó Deus, para Emaús, a tua companhia esteja conosco. Desmonta, Senhor, as nossas expectativas irreais, a nossa loucura, a nossa falta de perseverança. Desmonta isso, Deus, e faz com que a tua vontade encontre a nossa, porque assim a transformação será completa e a gente vai chegar no final da carreira glorificando o teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Fica, Senhor, já se faz tarde.